Graça e paz, irmãos, da parte do Senhor. É uma alegria, um prazer mais uma vez estar aqui com os irmãos. Eu queria ler um texto da palavra do Senhor que está lá no Evangelho de João, no capítulo de número 5. Evangelho de João, capítulo 5, a partir do versículo de número 31. João 5, a partir do 31, diz assim: Se eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro. Há outro que testifica de mim, e sei que o testemunho que ele dá de mim é verdadeiro. Vós mandastes mensageiros a João, e ele deu testemunho da verdade. Eu, porém, não recebo testemunho de homens, mas digo isto para que vos salveis. Ele era a candeia que ardia e alumiava, e vós quisestes alegrar-vos por um pouco de tempo com a sua luz. Mas eu tenho maior testemunho do que o de João, porque as obras que o Pai me deu para realizar, as mesmas obras que eu faço, testificam de mim, que o Pai me enviou. E o Pai que me enviou, ele mesmo testificou de mim. Vós nunca ouvistes a sua voz, nem ouvistes o seu parecer. E a sua palavra não permanece em vós, porque naquele que ele enviou não credes vós. Examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam, e não quereis vir a mim para terdes vida. Eu não recebo glória dos homens, mas bem vos conheço, e não tendes em vós o amor de Deus. Eu vim em nome de meu Pai, e não me aceitais, se outro vier em seu próprio nome, a esse aceitareis. Como podeis vós crer, recebendo honra uns dos outros, e não buscando a honra que vem só de Deus? Não cuideis que eu vos hei de acusar para com o Pai. Há um que vos acusa, Moisés, em quem vós esperais. Porque se vós cresceis em Moisés, creríeis em mim, porque de mim escreveu ele. Mas se não credes nos seus escritos, como crereis nas minhas palavras? Amém. Uma das provas, eu acredito, mais contundentes de que Jesus era um personagem distinto, um ser, embora humano como nós, exceto no pecado, distinto. Por isso acreditamos que também era Deus que se encarnou. É o fato de que nós podemos ver toda a Bíblia em torno de sua pessoa, e com maior particularidade o Antigo Testamento, que foi escrito antes do nascimento de Jesus, da sua vida terrena, de sua morte vicária, de sua ressurreição ao céu. E curiosamente os judeus que rejeitaram Jesus, que não o reconheceram Messias, acreditam no Velho Testamento. Então o Velho Testamento torna-se um livro imparcial, e ninguém poderá dizer que nós cristãos manipulamos o Velho Testamento retroativamente para fazê-lo em suas predições coincidir com a vida e obra de Jesus Cristo, porquanto os judeus ainda mantêm o mesmo Velho Testamento que nós, e eles, por coincidência, no caso trágica, não aceitaram a Jesus Cristo como Messias. Nós podemos ver, por exemplo, já no Gênesis, que assim que há a entrada do pecado no mundo, Deus fez a promessa de que da semente da mulher viria um que esmagaria a cabeça da serpente e reverteria o prejuízo, portanto, que Satanás trouxera à humanidade. E a expressão segundo a qual ele esmagaria a cabeça da serpente, teria ferido o seu calcanhar, é muito emblemática, porque um calcanhar ferido facilmente se recupera, se restabelece. Uma cabeça esmagada não. Ou seja, ele teria algum tipo de dor e sofrimento, mas que não teria a palavra final sobre sua vida, o que é verdade, porque ele ressuscitou dentre os mortos. Mas a obra que ele faria para desfazer o triunfo de Satanás na história da humanidade, seria uma obra definitiva, porquanto, tendo vencido ao diabo, ele tornou-se o cabeça
de uma nova criação e hão de ser criados novos céus e nova terra. E essa história que temos agora não será senão o borrão da verdadeira história que acontecerá com os remidos em novos céus e nova terra. Então, lá mesmo nós vemos a promessa do Messias. Mas vemos também que Adão tentou cobrir a sua nudez, sentindo-se envergonhado, com folhas de figueira, fazendo uma espécie de avental, cinta, tanto ele como Eva. Portanto, ele recorreu ao produto de seu trabalho, era agricultor, fora colocado lá para lavrar a terra, a fim de se cobrir, a fim de esconder a sua nudez, que agora lhe aparecera por conta da culpa e do pecado. Curiosamente, quando Deus se apresenta, indagando Adão, onde estás, ele diz que está escondido atrás das árvores, está com medo e está nu. Mas ele já havia feito os aventais com folhas de figueira. Isso mostra que ele cobrira sua nudez perante Eva, mas ele se sentia ainda despido diante de Deus, porque Deus o via na sua transparência, Deus o via na abominação do seu pecado. Não havia roupa externa que pudesse cobrir a nudez moral, né, de Adão. Mas a Bíblia diz que Deus veste Adão e Eva com túnicas de peles. De alguma maneira, este ato divino, de iniciativa de Deus e não do homem, não como produto do esforço do homem no labor sobre a terra, como fora as folhas de figueira, mas um ato da iniciativa de Deus em relação a uma criatura de Deus, algum animal que foi sacrificado, de certa maneira aquieta o homem aterrorizado, né? E Deus faz vestes com as peles desse animal sacrificado. Nunca Adão e Eva tinham visto a morte, nem sequer de um animal, porque não tinha ainda havido o pecado e a entrada da morte generalizada no mundo. E eles ali devem ter visto alguma coisa que os comoveu sensivelmente, um animal sendo dilacerado, para que eles pudessem ser vestidos. E naquele ato ali nós tínhamos a prefiguração do sacrifício de Cristo. Deus enviaria Jesus, assim como Deus criara aquele animal. O sacrifício de Jesus não seria a ação dos homens sobre ele, mas a ação dele pelos homens. Jesus disse que Pilatos não teria poder sobre eles, do alto fosse dado. Jesus, quando morreu, Pilatos surpreendeu-se de que fosse tão rápido a morte dele, porque ele não morreu na hora normal, ele morreu na hora que ele achou que tudo estava consumado, que ele já havia feito tudo. Ele disse: Pai, está consumado, e soberano sobre sua vida e sua morte entregou o seu espírito, porque ele disse em João 10, a minha vida ninguém a tira de mim, mas eu mesmo livremente a dou para retomá-la de volta. Então, nós temos ali uma prefiguração já do sacrifício de Cristo no Gênesis. Veja que no Gênesis nós temos a promessa que Deus faz a Abraão, de que em sua descendência seriam benditas todas as famílias da terra. Portanto, uma promessa concernente a Jesus, concernente ao Salvador, que abriria as portas da graça, não apenas para a descendência direta de Abraão, mas para todas as famílias da terra. Além do que, no sacrifício que Abel fizera, onde for aceito, aprendendo do exemplo de Adão, que devia ser com sangue, e na recusa de Caim, que havia trazido do fruto da terra, insistindo no erro inicial de Adão, nós vemos ali que houve um ódio de Caim para com Abel, ele foi morto, mas Abel era filho de Eva e de Adão, portanto, da descendência dos primeiros pais. Provavelmente, Satanás já pensara que Abel fosse o Messias, por isso que Caim, diz João, na sua Epístola Universal, era do maligno e quis matar Abel. Mas aí a Bíblia diz que o sangue de Abel ainda fala de um outro que viria, mas em Abel nós temos também uma prefiguração de Cristo, né? Nós vemos em José um tipo de Jesus. Aliás, José, assim como Josué, são termos semíticos que são variáveis do mesmo nome de Jesus. José é vendido pelos irmãos, passa por uma situação de grande agonia, é escravo no Egito, é aprisionado, mas no final vai para uma posição de eminência. Como Jesus desceu às regiões da morte, mas voltou à vida triunfante pela ressurreição, e assim como José acolhe os seus irmãos depois de entrar nessa posição triunfante, Jesus também
vai resgatar a nação de Israel, vai restaurá-la. Então nós vemos ali também uma figura de Cristo. Quando Jacó vai abençoar os seus filhos, quando ele abençoa Judá, aí ele já fala coisas sobre Jesus, do cetro, do reino que viria por meio de Judá. Veja como um livro só da Bíblia fala acerca de Jesus. Lá no Êxodo, em Moisés, tem uma figura de Jesus, o libertador. O próprio Moisés disse: Deus há de levantar um profeta maior do que eu, um profeta como eu, referindo-se a Jesus. A Páscoa, né, traz também uma imagem de Jesus, um cordeiro que é sacrificado para que o juízo não bata às portas dos hebreus, mas tão somente à porta dos egípcios. Paulo diz: Cristo, a nossa Páscoa, já foi sacrificado. E eu poderia pegar aqui nos ritos da lei inúmeras alusões aos sacrifícios expiatórios, que são ilustrativos, pré-antecipatórios, né, do sacrifício de Jesus. Em Levítico nós temos os ofícios do sacerdote. Jesus é sacerdote. Ele não apenas é o sacrifício oferecido, mas aquele que entra no santuário celeste com o seu próprio sangue. É também o sacerdote que oferece, por isso que ele ressuscita, e por isso que ressuscitando continua no corpo as marcas da cruz. O seu corpo ainda era um corpo sacrificado, porém ressurreto paradoxalmente, para mostrar que ele era tanto o sacrifício como o sacerdote. Né? Lá no livro de Salmos, entretanto, vai se fazer alusão a um sacerdócio de Melquisedeque, que não será como o arônico com sucessão, mas será perpétuo para sempre. Quando chegamos à carta aos Hebreus, vemos que Jesus é esse sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Aliás, Melquisedeque aparece lá no Gênesis como um sacerdote pré-arônico, né, que abençoa Abraão e que, coincidentemente, é rei e sacerdote. Os de Arão eram sacerdotes, mas não eram reis. O rei era lá da linhagem de Davi. Mas Jesus é da tribo de Judá e, portanto, de linhagem real, mas é o sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Ele é como Melquisedeque porque ele é rei e sacerdote. Nós vemos em todos os livros do Pentateuco figuras ilustrativas de sacrifícios expiatórios. Josué, que introduz o povo na terra, como disse, também tem um nome que é o mesmo nome de Jesus, né? E que é também uma figura de Cristo. Porém, Jesus aparece no livro de Josué pré-encarnado como o príncipe dos exércitos do Senhor, para vencer os inimigos, introduzir a nação na terra. O próprio Josué curva-se diante desse príncipe dos exércitos do Senhor e o adora. Nós podemos ver no livro de Salmos profecias messiânicas nas quais o salmista teve o privilégio de, em suas agonias, ter algum tipo de, pelo Espírito Santo, empatia com a agonia do Messias e falar coisas em relação à sua própria vida, nas quais profeticamente estava falando acerca do sofrimento do Messias. Deus meu, por que me desamparaste? Foram traspassadas minhas mãos e meus pés, que ele teve sede, a língua se pregou ao céu da boca, que suas pernas não foram quebradas. Inclusive, de acordo com o que está no estabelecimento do rito da Páscoa, que os ossos não seriam quebrados lá do sacrifício. A Bíblia diz que quando o soldado foi exatamente tirar o corpo de Jesus da cruz, apesar de ter quebrado as pernas de um malfeitor que estava do lado direito, de um malfeitor que estava do lado esquerdo, ele não quebrou as pernas de Jesus, ele conferiu se ele estava morto com uma lança aqui do lado. E de seu lado saiu sangue e água, e ele não teve as pernas quebradas. Então, coisas que se cumpriram com absoluta precisão. Em Miqueias 5:2, diz que é de Belém que nasceria o Messias. Né? Foi prometido, depois de ter sido dito que ele viria da descendência de Abraão, que ele viria da descendência de Davi. Jesus veio contado na genealogia de Davi. Jesus nasceu em Belém, inclusive por uma circunstância de recenseamento. O Império Romano decretara aquele período que as pessoas voltassem à sua terra natal, e por isso José e Maria para lá retornaram. De outro modo, ele nem teria nascido lá, mas a profecia teria que cumprir-se.
Ele foi vendido, conforme a profecia, por 30 moedas de prata. Entre os seus discípulos ele teve um traidor, conforme a Bíblia diz. Isaías 53, que fala do servo sofredor, é de uma precisão incrível, né? Lá diz que ele seria julgado, ferido de Deus, oprimido, mas levaria sobre si as nossas iniquidades, seria traspassado pelas nossas transgressões, intercederia pelos pecadores, seria levado à sepultura de um ímpio, de um rico, que ele veria depois o fruto do seu trabalho, indicando a ressurreição. É de uma precisão fora do comum. Alguém até pode perguntar, e como é que os judeus, lendo tudo isso, se confundiram e não reconheceram Jesus? Os judeus tiveram esse grave defeito. Eles viram que tinham profecias do Messias como um servo sofredor e como um rei triunfante. E aí eles acharam que elas eram inconciliáveis. Como é que ele é esse que sofre e esse que reina? Né? A chave para resolver isso seria a ressurreição. Até a sua morte, ele seria humilhado. Após a ressurreição, ele seria o exaltado, conforme está lá em Filipenses. Não considerou ser igual a Deus, mas tomou uma forma de servo. Enquanto servo, foi obediente até a morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou soberanamente, lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que todos se dobrem diante dele, no céu, na terra, debaixo da terra. Então a ressurreição era a chave. A ressurreição é que não era clara no Velho Testamento. E aí os judeus tiveram esse problema. Deus fez, por meio dos profetas, predições aparentemente contraditórias. E eu acho que Deus faz isso, irmãos, para testar a nossa fé. Quer dizer, deve ter alguma forma de solução aí que eu não sei, mas Deus o sabe. Deus fez isso com Abraão. Abraão, em teu filho será chamado descendência, em Isaque. Aí antes que Isaque case e tenha qualquer filho, Deus disse, agora mata Isaque. Como é que Deus ia dar descendência em Isaque, se estava mandando matar Isaque antes que ele morresse? A Bíblia diz lá em Hebreus, não foi bem isso que aconteceu, mas a Bíblia diz que lá em Hebreus, Abraão ofereceu Isaque, crendo que Deus era poderoso para o ressuscitar. Note, Abraão, de alguma maneira, intuiu que a ressurreição seria uma chave para conciliar aquelas duas coisas contraditórias, indicando que os judeus, se tivessem fé como Abraão, poderiam ter previsto uma chave possível como essa da ressurreição. Mas vendo aquilo ali paradoxal e não encontrando uma forma de solucionar, eles interpretaram a parte que falava do triunfo, reinado do Messias, literalmente. Ele vai vir reinar na terra e tal. A parte do sofrimento, eles interpretaram figurativamente. Entre as formas figurativas, eles diziam que aquele sofrimento não era de uma pessoa, era da nação. O servo sofredor era uma imagem da nação inteira, sofrendo na mão dos gentios e tal. Mas o fato é que era literal, as duas coisas. Hoje a igreja peca semelhantemente aos judeus em muitas de suas ramificações. Interpreta a morte vicária, o sofrimento, literalmente, e acha que o reinado não é milenar, não é terreno, não vai acontecer literalmente, é de forma simbólica, mas tanto uma coisa como a outra, né, reivindicam uma compreensão mais literal. Então, o que é que aconteceu? Nós temos ali em Isaías uma descrição muito clara, né, do sofrimento, do reinado do Messias. Seu nome será Emanuel, Deus conosco, então ele é Deus, Isaías 7,14. Isaías 9,6, um menino se nos deu, o seu nome será maravilhoso conselheiro, Deus forte, então ele é divino, ele é Deus. Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Então nós tínhamos profecias suficientes na Bíblia para saber da morte, da ressurreição de Jesus, para saber onde ele nasceria, que ele seria traído, por quantas moedas, que o seu sacrifício seria vicário, como João Batista o dissera, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que ele nasceria em Belém, que ele seria da linhagem de Abraão, que ele seria da linhagem de Davi. Nós teríamos informações de que ele seria um homem experimentado nos trabalhos de dores, não viria de berço de ouro, né? Nós teríamos informações descritivas sobre detalhes de sua morte, que ele sentiria sede, que ele seria traspassado, que suas pernas não seriam quebradas, que ele iria para a sepultura de um rico. Então, como todas essas coisas coincidiriam? Aqui nós temos em João
Jesus dizendo: vocês examinam as Escrituras, porque julgam ter nelas a vida eterna, são elas que de mim testificam. O centro da Bíblia é Jesus, né? Em Gênesis ele é o descendente prometido, em Êxodo é o Cordeiro Pascual, em Levítico ele é o sacerdote, Números, Deuteronômio, está representado nos múltiplos sacrifícios, né? Jesus em Salmos é o socorro bem presente na hora da angústia, em Provérbios ele é a sabedoria, né? Lá no livro, por exemplo, de Ruth, ele é o parente remidor. Então nós o vemos em toda a Bíblia, nos profetas, é o Messias, é o descendente de Davi, é o servo sofredor, é o desejado das nações. Ele está em toda a Bíblia, ele é o centro de toda a Bíblia. É o que faz com que tantos livros do Velho Testamento, escritos em línguas diferentes, porque houve uma parte escrita em hebraico, uma parte escrita em aramaico, livros que foram escritos em línguas diferentes, em períodos diferentes, em locais diferentes, por pessoas de posição social diferente, tenham convergência. Em Daniel, Jesus é o Filho do Homem, expressão que ele usou várias vezes, que dizem as pessoas do Filho do Homem, fazendo alusão àquele Filho do Homem, lá do profeta Daniel, que aparece numa visão ao lado do ancião de dias, que representa Deus Pai. Então, nós o temos em toda a Bíblia, como centro no Velho Testamento. Praticamente o Velho Testamento fica incompreensível, né, sem a pessoa de Jesus. E no Novo Testamento, inequivocamente, ele é o centro, né? O testemunho de Jesus é o espírito da profecia, diz lá em Apocalipse. João diz também: estas coisas foram escritas para que creais que Jesus é o Filho de Deus, para que crendo tenhais vida em seu nome. Em Mateus ele é o rei prometido aos judeus, em Marcos ele é o servo, em Lucas é o homem ideal, em João o verbo que se fez carne, lá em Atos é o cabeça da igreja, nas epístolas aparece de várias formas: o primogênito dentre os mortos, também o cabeça da igreja, a rocha em que a igreja se sustenta, e no Apocalipse ele aparece como o cordeiro que foi morto, que venceu e tal. Está realmente em toda a Bíblia a pessoa de Jesus como foco, como centro, como o objetivo. E ele está dizendo aqui aos judeus: se vocês crescem em Moisés, vocês creriam em mim, porque Moisés falou de mim. Através de tudo quanto está no Pentateuco, de modo mais particular, quando Moisés disse que Deus suscitaria um profeta como ele na nação. Então, uma coisa que dá testemunho de que Jesus é uma figura singular é o fato de que todo o Velho Testamento, né, dele testifica. E ninguém pode dizer que cristãos retroativamente modificaram o Velho Testamento, porque o Velho Testamento que temos é o mesmo que os judeus têm, e os judeus que ainda hoje rejeitam, né, a pessoa de Jesus. Alguém poderia, entretanto, questionar o relato que está contido no Novo Testamento. Será que aconteceu dessa forma? Será que o Novo Testamento não foi forjado? Aliás, Pedro diz na sua epístola que não foi a engenhosidade humana, por meio de fábulas, que fez alusão a todos esses acontecimentos, mas ele diz: nós mesmos vimos a sua glória, nós estivemos lá no monte, nós ouvimos a voz do céu, referindo-se de modo particular à transfiguração. Então, os autores do Novo Testamento fazem questão, né, de mostrar que eles não foram pessoas que adulteraram os fatos. Esses livros, é praticamente consenso, foram escritos no primeiro século. O último livro do Novo Testamento foi o Apocalipse, escrito por João, que deve ter ido até proximamente em vida ao ano 100 depois de Cristo, deve ter morrido no final do século I. Então, o Novo Testamento não foi escrito com distância dos fatos, mas proximamente a eles, né? O apóstolo Paulo, que escreveu grande parte do Novo Testamento, viveu bem proximamente aos fatos. E essas pessoas possivelmente teriam sido contestadas. Nós vemos, por exemplo, pagãos escrevendo contra Jesus, né, nos primeiros séculos, como um deles que foi Celso, a quem Orígenes procurou refutar nas suas obras, que era um pai da igreja, mas nós tínhamos até pessoas de alta posição no Império Romano que criticavam Jesus, mas não criticavam as narrativas, né?
E o fato de elas terem falado em Jesus também prova que Jesus era um personagem histórico que realmente existiu, além de aparecer nas obras do judeu Flávio Joséfo, que não era cristão, mas que fez alusão à pessoa histórica de Jesus. Então, esses livros não foram confrontados. As pessoas a que ele se refere, sejam autoridades judaicas, autoridades romanas, sejam aqueles a quem Jesus curou, deveriam estar lá. Seus familiares ainda estavam vivos quando esses livros foram escritos no Novo Testamento, e não temos notícia de que tenha havido uma contestação por embuste. Até a ressurreição de Jesus, onde os judeus procuraram refutar, eles não disseram o corpo de Jesus não desapareceu. Eles reconheceram que desapareceu. Eles reconheceram que o corpo esteve no sepulcro e depois não estava mais. Tiveram que criar uma história própria deles, de que os soldados que vigiavam lá dormiram e os discípulos levaram. Uma história descabida, porque se esses soldados teriam dormido, como teriam sabido que os discípulos seriam levados? Como é que alguém dormindo pode saber o que está acontecendo, né? A própria história é autocontraditória. Mas note que eles não negam o fato de que o corpo de Jesus esteve no sepulcro e depois saíram, nem negam o fato de que havia soldados lá. E, obviamente, dizendo que estavam soldados lá, fica para eles a história ainda mais difícil. Os soldados eram homens treinados, eram homens armados. Como poderiam ter cochilado indisciplinadamente? Como os discípulos poderiam ter tido tempo de fazer tantas movimentações, empurrar uma pedra, fazer tanto barulho, sem aqueles homens acordarem e reagirem? E o grande problema, como é que eles poderiam ter sabido o que aconteceu se estivessem dormindo, né? Nós, então, vemos que os fatos não foram contestados, né? Aliás, nós temos no Novo Testamento histórias em que os fariseus tentaram negar fatos, como do cego que Jesus curou, né? Tentaram ali colocá-lo na parede, fazê-lo contar uma outra história, mas o cego disse, olha, foi ele que me curou. Mas aí os fariseus disseram, mas ele é pecador. Ele disse, se é pecador eu não sei, eu sei que eu era cego, agora vejo. Ora, os fariseus, lendo uma história como essa, seriam os primeiros a tentar contestar, né? Aliás, Jesus, num dos evangelhos, ele olha para os seus ouvintes e diz, quem dentre vós me convence de pecado? Imagine um fariseu lendo um negócio desse a posteriori. Ele iria procurar revisitar alguma coisa da vida de Jesus que ele pudesse dizer, ele pecou. Mas Jesus em vida os desafiou e a narrativa sobre isso não foi desafiada. Aliás, todos os algozes de Jesus reconheceram que ele era um homem diferente, sem pecado, né? Judas disse, eu pequei contra sangue inocente. Pilatos disse, eu não vejo neste homem crime algum. Pedro disse, na sua boca não se achou engano. E quando na cruz ele deu o seu brado e expirou, o véu do templo rasgou, as manifestações físicas ali se deram, o soldado disse, verdadeiramente este era justo, verdadeiramente este era o Filho de Deus. Então, nós temos isso. Por exemplo, em Atos dos Apóstolos, nós temos o seguinte, no capítulo de número 2, na pregação de Pedro, no dia de Pentecostes, no versículo 22, homens israelitas, escutai estas palavras. A Jesus Nazareno, homem aprovado por Deus, entre vós com maravilhas, prodígios e sinais que Deus por ele fez no meio de vós, como vós mesmos bem sabeis. Pedro diria isso se ele não estivesse seguro. Isso teria sido escrito por Lucas no século I, quando muitas das pessoas que acompanharam Jesus ou seus familiares estavam vivos. Note o desafio aqui. A Jesus Nazareno, homem aprovado por Deus entre vós, com maravilhas e prodígios, sinais que Deus fez por ele,
que Deus por ele fez no meio de vós, como vós mesmos bem sabeis. Então Pedro desafia aquelas pessoas a constatarem isso. O Código Muratoriano, que é do ano 150 depois de Cristo, traz o cânon do Novo Testamento e praticamente temos ali todos os livros do Novo Testamento atual. Como o cânon é do ano 150, então fica perceptível, né, que realmente o Novo Testamento estava concluído no final do século I. Então, o Império Romano, em vez de contestar esses livros, procurou foi destruí-los, queimá-los, né? E aí vem a grande questão. Grandes líderes do Império Romano discordavam de certas filosofias, certos pensamentos, escreviam livros refutatórios, né? Por que em relação a esses manuscritos cristãos não houve uma limitação a essa tentativa de refutar? Pelo contrário, até os que refutavam procuravam presumir que os fatos aqui haviam acontecido, buscando apenas outras interpretações. Mas por que eles queriam destruir? Exatamente porque eles eram convincentes, porque existiam testemunhas para convalidar o que estavam aqui, né? Infelizmente, muitos cristãos, entre aspas, sob a perseguição do Império Romano, entregavam manuscritos do Novo Testamento para a destruição. Eram chamados de traditores, né? No direito a gente conhece bem essa linguagem da tradição, que quer dizer entrega. E de traditores veio a expressão traidores. E quando terminava a perseguição, abrandava-se a esses traidores, né? Eles queriam voltar para a igreja e reassumir suas funções. Aí aqueles que recusavam a readmissão deles às suas funções, inclusive dizendo que eles nunca haviam se convertido e que o batismo deles, portanto, não valera e que tinham que provar arrependimento e ter um batismo válido, foram os primeiros a serem chamados de anabatistas no século II, novacianos, século II, III, novacianos e montanistas. Então, eles buscavam destruir os manuscritos do Novo Testamento, porque era um testemunho forte, né, da existência dos acontecimentos. E os cristãos trabalhavam muito em fazer cópias, de maneira a preservar o texto. Algumas pessoas dizem, bem, isso o Novo Testamento realmente foi escrito direitinho e tal, mas depois as traduções modificaram. Como nós podemos acreditar que são confiáveis, não os originais, mas esses textos que possuímos hoje? Bem, as pessoas comumente não desacreditam das obras de Heródoto, das obras de Platão, de Homero. No entanto, os manuscritos que temos dessas obras não são os originais. E são cópias que estão longamente distantes dos originais. E as cópias antigas, nas quais se baseiam os que traduzem essas obras aí para as línguas das várias nações, são muito poucas. Poucas e distantes dos acontecimentos. Mas por que ninguém as questiona quanto à sua validade, fidedignidade? O Novo Testamento, os manuscritos que temos, são muito mais próximos do tempo em que foram produzidos os originais do que um manuscrito de uma obra dessa a que me reportei, tomando como exemplo análogo. Por outro lado, o número de cópias que temos do Novo Testamento é muito maior. Em várias línguas, em vários lugares, né? Fazendo comparação de uma cópia com outra, nós podemos identificar onde houve algum erro de grafia, onde houve uma precipitação devido ao corre-corre para poder anotar tudo aquilo ali, e nós podemos chegar a um Novo Testamento confiável. Por outro lado, houve a descoberta de manuscritos do Mar Morto, que nos permitiram ir a manuscritos do Velho Testamento muito mais antigos do que aqueles que possuíamos e que convalidaram a legitimidade do Antigo Testamento que nós possuímos.
né? Então, nós temos, do ponto de vista histórico, um arrazoado muito mais forte a favor da validade do Novo Testamento do que a favor de todos esses documentos históricos que as pessoas confiam, que os historiadores colocam como inquestionáveis em outras áreas, em outras situações, né? Além do que, nós tínhamos aqueles que escreviam cópias da Bíblia com todo aquele temor e reverência, exatamente por acreditarem que era a palavra de Deus, tinham todo um zelo na cópia. Dizem que no Velho Testamento, aqueles que copiavam ficavam toda hora lavando as mãos, num símbolo, né, de higienização, para poder se colocarem como dignos de escrever. E, no caso do Novo Testamento, também, todo um trabalho, né, com muita fidelidade, com muita preocupação de reproduzir o texto exato. Então, sim, os textos do Novo Testamento que nós possuímos são confiáveis. Jesus, ele mostrou ser diferente de qualquer profeta do Velho Testamento, porque os profetas do Velho Testamento falavam na terceira pessoa, eles falavam em nome de Deus, assim diz o Senhor. Jesus, entretanto, falou na primeira pessoa. No Sermão do Monte, nós não ouvimos dizer, assim diz o Senhor. Nós o vemos falando, eu, porém, vos digo. Eu, porém, vos digo. Então, Jesus, ele fala na primeira pessoa. Eu, porém, vos digo. Ouvistes que foi dito aos antigos, eu, porém, vos digo. Então, ele usa a primeira pessoa, porque ele é Deus. Porque ele é Deus. Ele chora por Jerusalém, diz que apedreja os profetas e aqueles que te são enviados, como sendo ele aquele que envia os profetas. E não como sendo um profeta enviado, não é? Jesus fez declarações fortíssimas, como em João, capítulo 10, quando ele disse, eu e o Pai somos um. Os judeus entenderam que ele estava se declarando Deus, tanto que pegaram em pedras para arremessar contra ele. Em João 8,58, ele disse, antes que Abraão existisse, eu sou. Não apenas ele proclamou a sua eternidade, como sua atemporalidade. Ele não existe apenas desde sempre, mas fora do tempo. Desde que Abraão existisse, seria para ele dizer, eu fui, mas ele disse, eu sou. Ele introduz o presente no passado, porque Deus é um eterno agora, né? Deus condensa no mesmo instante, nem cabe essa palavra, porque ela é temporal, passado, presente e futuro. Tudo para ele é um eterno agora. Ele é de eternidade a eternidade. Ele é o primeiro e o último. Ele é o alfa e o ômega. Ele é o princípio e o fim. E, aliás, esse termo eu sou, que Jesus usa, é o de Deus para Moisés. Naquele momento também que ele disse isso, os judeus pegaram em pedras para arremessar contra ele, porque entenderam que ele estava se declarando Deus. Jesus disse, eis aqui quem é maior do que Salomão. A rainha de Sabá veio de longe lá e tal, para conhecer a sabedoria de Salomão. Eis aqui quem é maior do que Salomão. Jesus disse, Jonas pregou a Nínive e Nínive se arrependeu, pois eis aqui quem é maior do que Jonas. Imagine um homem comum falar uma coisa desse tipo, né? Jesus disse, eis aqui quem é maior do que o templo. Se ele disse que era maior do que o templo, era maior do que Moisés, né? Mas ele diz lá em Mateus, no capítulo de número 12, em Mateus 12, 6, pois eu vos digo que está aqui quem é maior do que o templo. No versículo 8, ele diz, porque o Filho do Homem até do sábado é Senhor. Quando ele diz até do sábado, quer dizer que ele é o Senhor do domingo, da segunda, da terça, da quarta, da quinta, da sexta, e até do sábado, para quem quer o sábado aí como fora da sua jurisdição. E até do sábado é Senhor.
Jesus expulsou os vendilhões do templo, dizendo que não se poderia fazer aquilo ali na casa de seu pai. Aliás, eu quero até fazer uma breve explicação sobre isso, meus irmãos, porque tem muita gente que está fazendo mau uso dessa interpretação. Eu já vi gente dizer que Jesus ali pegou um chicote romano, com pedaços de lâminas, saiu ferindo lá todo mundo e tal, porque fez uma azorraga e bota lá uma foto, uma azorraga de corda lá de Roma, que era cheia de coisa. Por isso que Jesus fez um amontoado de corda lá no local. Então, ele não teve tempo para fazer detalhe de lâmina, não. Ele pegou as cordas que amarravam os animais, né? O texto diz que ele expulsou com esse chicote as pessoas de lá. Não sei se ele bateu nelas. Posso imaginá-lo não fazendo. Afinal de contas, ele derrubou as mesas, com o dinheiro caindo, e botou os animais para correr. Bastava isso, todo mundo saía atrás dos seus animais, do seu dinheiro e ia embora. Mas a grande questão não é essa. É que esse texto é um texto em que Jesus agiu como Deus. Ele não agiu como homem. Quem tinha autoridade sobre o templo era o sacerdote. Se tivesse alguém que poderia expulsar pessoas do templo, era o sacerdote, não Jesus, né? Mas Jesus diz assim, que ele não vai permitir que se faça negócio da casa de seu pai. Ele diz de meu pai. Quando Jesus diz meu, ele está falando da sua relação específica com o pai, enquanto filho unigênito. Quando ele ressuscita, ele diz assim, vai e diz aos demais, né, aos discípulos, que eu vou para meu pai e vosso pai, meu Deus e vosso Deus. Por que ele não diz nosso? Por que ele diz meu e vosso? Porque ele quer mostrar que ele é filho de Deus de uma maneira diferente daquela que nós somos. Ele é o filho unigênito, nós somos filhos, se formos assim contados, por adoção, de uma outra maneira. Então lá ele usa o termo pessoal, meu pai. Os que estavam lá entenderam que ele estava reivindicando uma autoridade divina para fazer aquilo ali, né? Ele estava se colocando como maior do que o templo. Ali era a casa sobre a qual ele tinha jurisdição enquanto Deus que a instituíra. Tanto que os que estavam lá dizem, com que autoridade tu fazes estas coisas? Eles sabem que Jesus está agindo de forma divina, né? E aí, Jesus diz assim, olha, eu tenho o poder de destruir o templo e reconstruí-lo em 3 dias. Né? Então eu tenho o poder sobre a vida e sobre a morte. Vocês vão me destruir, mas eu vou reconstruir esse templo. Mais uma vez, ele reivindica uma posição divina, de poder sobre a vida e a morte, como ele diz em João 10, eu tenho o poder de dar a vida e tomá-la de volta, né? Eu digo isso porque tem gente por aí pegando esse texto aí para justificar ser agressivo fisicamente com pessoas, né? Destemperado com pessoas. Mas se você sair aí agredindo pessoas aí desnecessariamente, eu vou lhe perguntar como perguntar a Jesus, com que autoridade você faz isso? Se você puder dizer que você tem poder de ter, depois de destruir o seu corpo, ressuscitá-lo em 3 dias, aí eu vou aceitar que você pode, né? Porque foi assim que terminou a conversa lá, né? Então Jesus ali estava reivindicando uma autoridade divina, ele estava mostrando que ele era maior do que o templo. Então, notadamente, Jesus não se colocou como um profeta do Velho Testamento. Falou na primeira pessoa, eu porém vos digo. Ele disse que era maior do que o templo, agiu de modo a mostrar que ele estava acima do templo e da lei, né? Mostrou que ele era senhor do sábado. Disse, eu e o Pai somos um. Antes que Abraão existisse, eu sou. E Jesus, diferentemente dos profetas do Velho Testamento, ele não dizia, arrependei-vos e convertam-se ao Pai, e volte-se para Deus. Ele dizia, vinde a mim. Isso era muito forte, né? Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Né? Isso para um judeu era muito forte. Porque não é arrependa-se, volte para o Pai, e Deus vai perdoar os pecados de vocês e tal, e vai recuperar a nação. Não, venham a mim, e eu vou fazer. Quem tem sede, venha a mim e beba.
Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Né? A mulher samaritana diz, mulher, se tu conheceres o dom de Deus, e quem sou eu que estou falando aqui contigo? Aí tu me pedirias, e eu te daria a água viva. A água que tu bebe nesse poço, não adianta, tu tornas a ter sede. Mas se beberes da água que eu te der, nunca mais tu terás sede. Se fará dentro da pessoa essa água uma fonte que jorra para a vida eterna. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu sou o pão da vida. Quem de mim se alimenta, por mim viverá. É muito forte. São palavras, irmãos, muito fortes. Eu sou a videira verdadeira e vocês são os ramos. Tem gente que interpreta essa passagem aí como referindo-se ao corpo de Cristo. Mas não é, não. Porque tem gente aí que é galho nessa videira e que não é salvo, que não dá fruto, que vai ser cortado e lançado no fogo. O verdadeiro crente fica até o fim. O salvo aí não é o que está simplesmente ligado à videira, é aquele que está na videira e a videira está nele. Porque a videira é um tipo de árvore que no galho, às vezes, a seiva não corre. Tem galhos que são mortos, eles não têm os canais para a seiva subir e entrar. Então eles secam naturalmente e morrem. Né? O crente é aquele que a seiva da graça entra. Ele produz fruto. E o Pai limpa para dar mais fruto ainda. É a santificação. Mas Jesus, quando disse, eu sou a videira e vocês são os ramos, ele estava falando muito mais no fato de que nele subsistem todas as coisas no céu, na terra, as visíveis e as invisíveis. Ele estava referindo-se ao que diz lá em Hebreus, ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Todos, nesse sentido, estamos nele. Embora alguns estejam nele só pela casca, só pela vida física, vão secar e vão morrer, e alguns estejam ligados a ele intimamente, não só por fora. Estão em contato com a graça, esses aí são os que produzem frutos, e Deus vai santificar, buscando a que venham a dar mais fruto ainda. Então, são afirmações muito fortes. Alguém já disse, né, e é muito interessante, que Jesus completou a expressão de Deus a Moisés, né? Porque Deus disse assim a Moisés, olha Moisés, como é teu nome? O que é que eu digo? Moisés perguntou, né? E Deus diz, vai e diz que o eu sou te enviou. Eu sou é uma frase incompleta, né? Aí Jesus veio e completou, eu sou a videira, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a porta que entrar por mim salvar-se-á, eu sou o pão que desceu do céu, eu sou isso, eu sou aquilo. Então ele veio completando, por isso que ele é o verbo de Deus, a expressão de Deus, a revelação de Deus. Deus disse eu sou, mas não disse nenhuma expressão de delimitação. Aí Jesus veio porque é a imagem do Deus invisível. É o Deus unigênito que estava no seio do Pai, que o deu a conhecer. É o verbo que se fez carne, ou seja, é a expressão de Deus que se fez carne e habitou entre nós. Ele veio dar rosto para Deus a nós. Então, ele veio completar a frase, ele veio completar a revelação. Jesus disse, ninguém subiu ao céu, senão aquele que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu, a onipresença. Ele não está falando só que desceu e subiu, mas que ele está agora no céu enquanto fala aquilo ali, porque ele é o sustentador e mantenedor de todas as coisas do universo, na sua união consubstancial com o Pai. Filipe disse, Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Jesus disse, Filipe, há tanto tempo que eu estou convosco que ainda não me conheces. Não sabeis que eu estou no Pai, o Pai está em mim. Os unicistas dizem aí, está vendo? Jesus é o Pai, não tem duas pessoas não, é uma pessoa só com três nomes. Não, Jesus não disse que era o Pai. Jesus disse que quem o via, via o Pai, porque ele estava no Pai e o Pai estava nele. Ele não disse, porque eu sou o Pai e o Pai sou eu. Ele não disse isso. Ele está falando aí do que os pais da igreja chamavam de doutrina da coinerência. Embora distintas as pessoas, onde uma está, a outra também está, porque eles são unidos substancialmente. Então ele diz, eu estou no Pai e o Pai está em mim. Então você pode ver o Pai em mim, porque não tem como não olhar para mim e não ver o Pai, porque o Pai está em mim e eu estou nele, mas as pessoas são diferentes. Jesus não disse, eu sou o Pai, ele disse, eu e o Pai somos, no plural, um. Então são realmente duas pessoas em um só Deus, né? Mas a gente vê aí Jesus declarando de modo aberto a sua divindade, né? C.S. Lewis, a partir dessas declarações ousadas de Jesus, ele colocava uma questão que havia sido colocada pelos medievais também. Jesus nunca poderia ser tido como um bom mestre, como algumas pessoas dizem. Um homem comum, como um filósofo,
e um grande mestre. Jesus nunca poderia ser isso. Porque o que ele reivindicava para si o fazia superior muito mais a isso. Ele se colocava dizendo, eu sou a luz do mundo. Buda disse que era um iluminado. Jesus disse, eu sou a luz. Então, ele se colocava numa posição muito mais elevada. Ele se colocava como Deus, como filho de Deus. Né? Como a rocha sobre a qual a igreja teria sua sustentação. Né? Ele colocava-se nessa posição superior, privilegiada, divina. Então, só resta as seguintes opções. Ou ele era um louco, como esse Henrique Cristo aí, que diz que é Jesus Cristo e tal, um cara desse aí doido, que acha que é Deus. Ou ele seria um mentiroso, né? Ou ele seria quem ele disse ser, Deus. Só tem essas opções aí, não tem opção. Era um bom mestre. Um bom mestre não vai dizer que é Deus sem ser. Um homem filósofo, não vai dizer que é Deus sem ser. Aliás, a característica dos bons filósofos foi a humildade. Né? Sócrates disse, eu só sei que nada sei. Né? Se ele disse que ele era Deus, ou ele era um louco, ou ele era um mentiroso. Né? No caso de mentiroso, ainda acrescente-se um pedante. Né? Jesus, obviamente, não era louco. Um louco não faria um sermão do monte. Um louco não responderia, de quem é essa imagem na moeda? A resposta é de César. Pois dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Né? Um louco não confundiria os fariseus tantas vezes, não lestes na Escritura? Ah, você fez isso no sábado, e vocês não vão pegar a sua ovelha que caiu dentro do poço no sábado? E o sacerdote, no sábado, não o quebra para realizar os ofícios da lei? E uma criança, ao 8º dia de seu nascimento, se este 8º dia cair no sábado, o sacerdote não quebra o sábado para fazer a cirurgia nela, da circuncisão? E Davi, quando estava faminto, em situação desesperada, não comeu dos pães da proposição, de que se dissera que não poderia comer? Um louco não diria isso. Um louco não teria uma engenhosidade para uma pessoa chegar a ele e dizer, com que autoridade faz estas coisas? Ele disse, eu respondo, se vocês primeiro me responderem isso. O batismo de João Batista era do céu ou da terra? E os interlocutores pensaram, se dissermos é da terra, o povo aqui fica contra nós, porque gosta de João. Se a gente disser é do céu, ele vai perguntar, por que a gente não se batizou? Aí eles respondem, não sabemos. Jesus, pois eu também não respondo. Um louco não sairia daquela questão da mulher adúltera, dizendo, quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Ele com certeza não era um louco, era um homem excepcional. Aliás, dizem que o grande sonho dos literatos seria, numa obra literária, retratar uma figura ideal, perfeita. Mateus, Marcos, Lucas e João, né, conseguiram retratar este homem perfeito e ideal. Mas não pareciam literatos, eram pescadores, eram homens comuns. Rousseau, uma vez disse, né, Rousseau não é exemplo para nós, um filósofo cheio de distorções, mas ele disse uma vez que Jesus era a figura mais perfeita que já existia, a imagem perfeita de um homem. E aí ele disse, se o Jesus de que fala o Novo Testamento não existiu, ele disse, o problema ainda não se resolveu, porque então quem o inventou é mais perfeito do que nós poderíamos talvez imaginar. Porque é a figura da perfeição, a pessoa de Jesus. Então nós não vemos aqui um louco, né? Nós também não vemos aqui um mentiroso. Um mentiroso não mente uma vez, não mente só sobre si, ele mente sobre muitas coisas. Mas Jesus diz, quem dentre vós me convence de pecado? Seria uma grande oportunidade, né, para quem
quisesse dizer que ele estava mentindo acerca de si, encontrar alguma mentira que ele pudesse ter dito acerca de outra coisa. Mas ele não teve acusadores quando disse isso. Quem dentre vós me convence de pecado? Pedro disse, na sua boca não se achou engano, né? Por outro lado, Jesus não parecia ser uma pessoa pedante, orgulhosa. Ao mesmo tempo que declarava-se Deus, lavava os pés dos discípulos, né? Ao mesmo tempo que declarava-se Deus, foi levado como ovelha muda ao matadouro. Um arrogante é ressentido quando ferido no seu orgulho, mas do alto da cruz Jesus diz, Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem, né? Jesus disse, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Ele preferencialmente buscou o público entre os mais pobres. Não seria essa a posição de uma pessoa orgulhosa, vaidosa, né? Então, Jesus só pode ser Deus. Só pode ser quem ele disse que ele foi, né? C.S. Lewis dizia, ou diga que ele é um mentiroso e cuspa nele, ou diga que ele é Deus e se dobre diante dele. Você só tem essas duas opções. Mas não diga que ele é um bom mestre, um filósofo humanista, porque ele não nos deixou essa opção. Lá em 1 Coríntios 15, nós também temos elementos interessantes para considerar concernentes à ressurreição de Jesus. A ressurreição de Jesus na Bíblia ela é muito importante porque ela convalida tudo o que Jesus disse, né? Pediram a Jesus um sinal. Jesus já havia feito tantos milagres, mas o povo ainda estava pedindo um sinal, né? Mas ele quis dar o sinal que seria o sinal final, definitivo, inquestionável. Ele disse, como Jonas esteve 3 dias, 3 noites lá no vento da terra, no vento da baleia, eu estarei 3 dias, 3 noites no vento da terra, mas vou ressuscitar ao terceiro dia, a ressurreição. Lá em Romanos 1 diz que pela ressurreição ele foi declarado Filho de Deus. Não se tornou, foi declarado. Ou seja, a ressurreição é o testemunho do Pai de que aceitaram o seu sacrifício. É o testemunho do Pai de que aceitaram a sua vida. É o testemunho do Pai que aceitaram as suas palavras, né? É o testemunho final do este é meu filho amado, em quem me compraz, a ele ouvi. Então a ressurreição é o elemento convalidador de todas as declarações de Jesus feitas anteriormente. Na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, diz assim, vamos lá, a partir do verso 1. Aliás, vamos ler a partir do versículo de número 3. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado, e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e que foi visto por Cefas, e depois pelos 12. Depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem também. Depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos, e por derradeiro de todos me apareceu também a mim, como a um nascido fora do tempo. Então aqui nós temos um relato das aparições de Jesus após a ressurreição, né? Ele foi visto primeiramente por Cefas, versículo 5, depois pelos 12. Que 12 são esses, pastor? Judas tinha já cometido suicídio. Seria Matias? Eu não acredito. Alguns acreditam. Se fosse os 11 com Matias, eu não vejo porque Jesus não tivesse, nessa oportunidade, escolhido Matias para ser apóstolo. Afinal de contas, todos os apóstolos foram escolhidos pessoalmente por ele e não indiretamente, né? Eu respeito quem acha que o sucessor de Judas Iscariotes foi Matias, mas eu pessoalmente, a minha posição quanto a isso, acredito que tenha sido Paulo o que ficou no lugar de Judas Iscariotes. Acredito que a eleição de Matias foi uma precipitação, na minha visão. Então, que 12 seriam esses? Seriam os 10 discípulos sem Tomé. Tomé saíra, com os 2 discípulos de Emaús que chegaram, né? Então, aí você tem 12. Então, Jesus foi visto por Pedro, pelos 12.
Depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem também. Depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos. Por que ele diz todos agora? Porque agora tem os apóstolos com Tomé presente. Antes ele estava ausente, estavam os 2 de Emaús, aí ele fala os 12. Mas agora está Tomé presente, ele diz todos os apóstolos, todos daquela época, né? Os 11 que tinham. Então, aí nós temos um relato de todas as aparições, né, de Jesus após a sua ressurreição, né? Após a sua ressurreição. Apareceu a pessoas individuais, apareceu a grupos, 12, todos os apóstolos, apareceu a mais de 500 irmãos. Veio o número de pessoas que testemunharam o Cristo ressuscitado. Há pessoas que dizem assim, não, naquele tempo as pessoas eram muito crédulas. Então, se elas tivessem alguma alucinação, alguma ilusão, rachavam que era Jesus e tal, né? A Bíblia não relata que elas eram crédulas assim. As pessoas daquele tempo não eram muito diferentes de nós, não, irmãos. Aliás, tem um filósofo chamado Hirsch, que é um filósofo da hermenêutica, que ele diz assim, dizem que as pessoas da antiguidade tinham uma visão mítica e que nós temos uma visão científica. Ele diz, nossa chamada ciência está cheia de mitos. Aí ele diz, e o maior mito é de que o homem da antiguidade era diferente de nós. Ele era como a gente. A Bíblia diz que quando eles viram Jesus, eles acharam que era um fantasma. Jesus precisou dizer, olha, vejam que eu tenho carne e ossos. Eu não sou um espírito. Jesus disse, toquem aqui, ó. Jesus teve que comer com eles. Sentar na mesa e comer. Para eles se convencerem de que era o Cristo com um corpo ressuscitado ali presente. Tomé disse, eu não acredito. Tomé era empiricista. Só se eu ver, só se eu tocar. E Jesus foi lá, está aqui também, toca. Né? Quer dizer, Tomé exigiu uma comprovação. Então, aquelas pessoas não eram pessoas assim, crédulas, que acreditavam em qualquer coisa. Mas eles acreditaram na ressurreição de Jesus. Interessante que um fato inequívoco é que o corpo de Jesus esteve no sepulcro e desapareceu. Né? E não se encontrou o corpo dele para dizer, olha, ele tinha morrido aqui, não se encontrou. Né? O que corrobora com o relato dos discípulos da ressurreição. Existiam soldados lá, e toda uma preocupação dos judeus, que exigiram os soldados, de vigiar aquele local, para evitar, como diziam, que os discípulos criassem uma história de ressurreição. Quando João entrou no sepulcro e creu, a Bíblia diz que ele creu quando ele viu os lençóis lá. Por que, pastor, que ele creu quando ele viu os lençóis? Porque se você imaginasse tirar um corpo do sepulcro, você iria levá-lo com os lençóis. Se os lençóis eram despidos para todo mundo ver. Aí quando ele viu que os lençóis ficaram, aí a Bíblia diz, ele creu. Né? Então, nós temos inúmeras provas de que Jesus realmente ressuscitou dentre os mortos. Os discípulos não eram crédulos, como se fala, eles quiseram ver. Mas aqui é que está uma questão substancial. Esses homens contaram histórias convergentes. Num grupo de 500 pessoas, quando há mentira, os descompassos aparecem naturalmente. Não há como 500 pessoas preservarem uma mesma história coerentemente. Por outro lado, não apenas eram convergentes os relatos, como não eram autocontraditórios. Aqueles homens que afirmaram que Jesus ressuscitou, depois não se tornaram exemplos de embusteiros, mas de vida piedosa. Uma religião criada com base no embuste formaria não sei quantos embusteiros. Mas ali nós temos homens íntegros. Tertuliano, que escreveu Apologia já nos séculos 2, 3,
né? Tertuliano, que escreveu Defesas da Fé, ele fala da vida dos cristãos desafiando o Império Romano a encontrar melhores cidadãos do que os cristãos, pela integridade de vida que eles tinham, né? Então, esses homens eram homens confiáveis. Por outro lado, mantiveram seu testemunho mesmo diante da perseguição e da morte. Quem morreria por uma mentira, né? Mas essas pessoas foram dizimadas, destruídas, mortas. E morreram alegremente, vendo em sua morte um privilégio, porque estavam seguras de que aquilo que elas diziam era verdadeiro. E, por último, nós temos a conversão do apóstolo Paulo, né? Nós temos a conversão do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo foi um perseguidor da igreja. O apóstolo Paulo só tinha a perder com a conversão. Aliás, ele diz isso aos Filipenses: eu sou hebreu de hebreus, da tribo de Benjamim, se alguém tem que se gloriar na carne, muito mais eu. Aprendi aos pés de Gamaliel, fariseu, da tribo de Benjamim. Aí ele fala lá que teve tudo isso. Nós vemos lá em Atos que ele estava no Sinédrio quando Estevão foi apedrejado, portanto ele tinha bem aproximação com os líderes judaicos, ficou apanhando as roupas daqueles que apedrejavam e julgavam Estevão. Ele tinha tudo a perder. Ele foi rejeitado pelo seu povo, odiado pelo seu povo, e não recebeu nada dos gentios, senão a decapitação, né? Sob o governo de Nero pelo Império Romano. Então ele foi perseguido de um lado e do outro. Ele diz: eu estive em perigo entre os judeus, entre os gentios e entre falsos irmãos. A última parte é uma tristeza aí, né? Mas foi perseguido de todo jeito. Por que deixaria ele o seu conforto para pagar um preço tão alto a ponto de colocar no seu currículo não os seus títulos de mestrado, de doutorado, mas colocar no seu currículo que ele ficou no abismo do mar, levou 40 chicotadas menos uma, desceu de um muro dentro de um cesto, né? E ele disse: eu vou me gloriar nas fraquezas e eu tenho prazer nas aflições por amor de Cristo. Um homem que não teve lugar para morar, viveu itinerante, indo para lá, para cá, né? Sendo perseguido em toda parte, fazendo viagens incansáveis ao redor do mundo. Um homem que, no primeiro momento, tinha privilégios entre os judeus, privilégios religiosos, e perseguia os cristãos. Tinha carta dos sacerdotes para trazer cristãos presos, entrava nas casas e trazia arrastados os cristãos. O que é que aconteceu com esse homem? Ele disse que Jesus pessoalmente lhe apareceu no caminho de Damasco, o Cristo ressuscitado. Para, de repente, um perseguidor virar perseguido, de repente, um líder farisaico virar um apóstolo, e ter essa mudança repentina e ele se tornar o maior apóstolo do cristianismo, tem que ter acontecido alguma coisa. E a explicação de Paulo foi essa: eu não fui desobediente à visão celestial. Foi que Jesus se apresentou a ele e disse: eu vou fazer de ti um vaso entre os gentios. A conversão de Paulo, fora do que ele disse que aconteceu, que foi Jesus que lhe apareceu, é inexplicável. Inexplicável. Aliás, contam que houve um debate numa universidade e um cristão debatia com um judeu e falara de Paulo, né, como uma prova substantiva da veracidade do cristianismo e da afirmação concernente à ressurreição de Jesus. Aí o ateu disse: não, isso aí é um problema psicológico, é como aquelas pessoas sequestradas que terminam gostando dos sequestradores. Então, pessoas obcecadas por perseguir uma coisa terminam passando para o outro lado. Aí o irmão olhou para o ateu e disse: que bom, você está bem pertinho de se converter. Se isso é verdade, você que é tão deliberadamente contra o cristianismo, está bem próximo de abraçá-lo. Melhor explicação é a de Paulo. Uma explicação como essa daí, que esse rapaz deu, poderia justificar algo de pouca duração, algo de pouca intensidade,
mas um homem sair pelo mundo, fazer viagens que você não sabe como é que naquela época, com os meios de transportes deficientes que existiam, alguém pode fazer tudo aquilo ali, aí não dá não cai não, né? Então tudo isso prova que Jesus era quem ele disse que era, né? O Filho de Deus, o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Amém, meus irmãos. Vamos orar nesse momento. Eu trouxe 2 livros, caso queiram adquirir, Aborto, Cultura e Vida Humana, e esse aqui, Direito Natural, Protestantismo e Esfera Pública. Se os irmãos desejarem adquirir, podem me procurar ao final. Vamos orar. Nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos e te agradecemos pela tua benignidade, pelo teu amor insondável, pela pessoa bendita e excelsa de Jesus Cristo, pela sua vida, Senhor, inconfundível, pela sua divindade que nos causa, meu Deus, tanta reverência, temor e desejo de adorar. Que o Senhor possa, meu Pai, fazer-nos ver Jesus em toda a sua glória e que, contemplando em sua glória, sejamos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Isso te pedimos, agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos.